Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui para nos expandirmos para uma nova série de ficção científica, The Expanse. Portanto, vamos começar do começo, né? Com o primeiro episódio da primeira temporada. Stay calm, they just want the cargo. We'll SOS start negotiations for prisoner release, okay? There's something you should know. Bom pessoal, o que vamos fazer aqui é uma preparação, um aquecimento para a estreia da quinta temporada de Expanse, que vai começar na Amazon Prime Video a partir de 14 de dezembro. É isso, produção? Acho que é, né? Se não for, eu corrijo aqui embaixo. Mas, se der tempo exatamente, se não atrasar nenhum vídeo, quando acabar esta maratona aqui, vai começar a quinta temporada por lá na Amazon, ok? Vai ser algo bastante intenso, principalmente para quem ainda não viu nada da série. E sim, eu sempre soube que era uma série badalada e finalmente agora resolvi ver alguma coisa. Alguma coisa não, ver tudo para poder acompanhar essa temporada, que eu não sei exatamente se é a última temporada do projeto inteiro dessa série, que é baseada numa série também de livros, escrito por James S.A. Corey, que na verdade é um pseudônimo coletivo de dois escritores. O que é bem interessante, né? Duas cabeças pensando, às vezes funciona bastante, às vezes não, mas de qualquer forma parece que funciona, porque é uma série de nove livros e mais alguns contos e novelas. 4, 5, não sei, uma quantidade também bastante interessante. A série de livros começou em 2011 e no ano que vem vai ser publicado o último volume, o 9º volume. E parece que vai encerrar completamente. Aí eu não sei, por causa disso, se a série já chegou até esse ponto. Que eu sei por uma pesquisa que eu fiz aqui, o primeiro livro ele abrange a primeira temporada da série e também metade da segunda, o que é algo bastante interessante. Ou seja, talvez realmente a série também já esteja para acabar. Se bem que eu não vi também nas notícias algo bastante explícito. A última temporada de Expanse. Pode ser que não, pode ser que eles estejam atrasados. Bom, obviamente, né, se não saiu o último livro, eles não estão tão perto assim do final. Não vai ser aquele esquema de Guerra dos Tronos, né, onde o autor contou para os produtores da série como seria o final. Então eles poderiam fazer a sua versão. Provavelmente aqui a série vai esperar sim o último volume ser lançado. Ok, de qualquer forma, eu não sei de nada e eu vou começar a acompanhar exatamente estas novas aventuras. Bom, já entrando logo no episódio, né? Muito interessante, logo de cara eu posso dizer para vocês, pois há um clima aqui bastante interessante de se tocar as histórias aqui presentes. Aliás, são 3 linhas narrativas bem distintas. Logo a gente já percebe isso, ou melhor, a gente demora um pouquinho a perceber que realmente são 3 histórias a serem acompanhadas. Porque no começo nós temos mais um enfoque para o personagem detetive, né? O Miller. Eu ainda não consegui decorar o nome dos personagens. O Miller, que tem aquele cabelinho todo moderno, mas coloca um chapéu antigo, né? Cafona, para esconder o que ele é. Aliás, essa já é uma essência do personagem, né? Só no visual você já vai entendendo um pouco dele, né? Porque ele é daquela raça dos Belters, o povo que nasceu no espaço, né? Oriundos dos terráqueos, mas são seres diferenciados porque a baixa gravidade fez com que a musculatura, os ossos ficassem completamente diferentes de um terráqueo. Daqui a pouco a gente chega perto de algo relacionado a isso. Ok, então ele é considerado pelo próprio povo como um certo traidor, porque ele é um policial de uma empresa, aliás, de segurança, né, que faz a fiscalização do povo lá em Ceres. Ok, Ceres era um planetóide que está entre Marte e Júpiter, lá naquele cinturão de asteroides, que antigamente era totalmente forrado de gelo, mas a Terra meio que cavucou toda a superfície e praticamente não há mais nada. Mas o povo em si, que foi lá durante séculos e séculos, se desenvolveram, se transformaram em uma certa espécie diferenciada de seres humanos, estão lá. E eles vivem quase naquela situação antiga, né, das colônias e suas metrópoles. Então, Ceres e todo o cinturão são colônia da Terra. Só que já existe uma certa pendenga entre Terra e Marte. Marte tem um governo à parte, só para rimar, né?
Aliás, na Terra, né, existe a governança da ONU. Já Marte é descrito como algo mais militar. Bom, todo mundo sabe, né, que Marte é uma referência ao deus da guerra, mitologia, né, grega. Ok, bacana isso. Mas também não é dito que Marte, por ser uma organização mais militar, uma pegada mais militar, talvez seja melhor dito, né, não se explica exatamente como que eles são. Fica um pouquinho vago ainda, pelo menos aqui nesse começo de série. Mas, ok, o que importa é que a Terra tem uma certa rusga, digamos assim, com o outro planeta, né, que sempre queremos conquistar no nosso mundo de hoje, e Ceres está exatamente no meio. É até dito por um certo ativista lá que quando talvez Ceres se desvencilhar da Terra, no máximo que vai acontecer é acabar sendo poderio de Marte, né? Porque, na verdade eles estão no meio de uma guerra. Aliás, a própria série aqui, esse primeiro episódio, já abre expondo que há um conflito tenso entre Terra, Marte e Ceres ali no meio, e só falta uma faísca para poder a guerra começar. Então é exatamente esse clima que a gente sente, principalmente aqui nesse primeiro episódio. Mas não tanto para esse personagem aí do detetive, o William, não, o Miller, porque é colocado para ele fazer uma investigação à parte do seu próprio serviço. Essa empresa ali de segurança para a qual ele trabalha, ele tem bastante acionistas terráqueos, e um desses acionistas pediu para procurar uma filha que se desgarrou da família. Também uma ativista política, a gente também está percebendo que nessa série aqui sempre tem alguma coisa política envolvida. Aliás, a série está baseada em questões políticas, exatamente uma espécie de guerra fria, o que é bastante interessante. E sim, esse policial, o Miller, vai procurar esta garota. Só que, na verdade, nesse primeiro episódio, ele não está exatamente em busca de pistas dela. O trabalho aqui do roteiro está mais em enfatizar a personalidade, sim, deste traidor para alguns, para o próprio povo dele, mas na verdade ele é um bom samaritano. Bebe um pouquinho, tudo bem, mas ok. E também é exposto, né, como ele tem um novo parceiro ali. Aliás, o parceiro ele não participa dessa investigação particular a respeito desta fujona de uma família rica. Que, aliás, ela é a primeira que a gente vê quando se começa o episódio. Exatamente, ela está presa dentro de uma nave, ela está em gravidade baixa, o cabelo dela está esvoaçante, né? Eu ia dizer ao vento, não, está flutuando. E ela também está dentro de um compartimento onde ela está fechada, trancada, ela fica forçando a porta para sair, enfim, ela acaba saindo, depois ela pega uma ferramenta ali no chão para se proteger, ou seja, ela está numa situação de perigo. Uma coisa curiosa que aparece logo em seguida é um traje espacial, parece que é um morto, né? Mas na verdade ele está vazio, a gente não vê um rosto dentro do capacete. Ok, o que vale aqui é que essa cena começa então o seriado num tema bem de horror, suspense, algo que a gente já começa até, claro, ficar super interessado, mas também aqui, tipo, o que é isso, né? Mas a coisa fica até mais esquisita depois, porque ela anda um pouquinho por ali e percebe um sinal de socorro que vem, acho que da engenharia ou coisa parecida com isso. Então ela vai até lá, faz um buraco na parede, na porta, né, que estava trancada, sei lá o que, e dentro lá, algo que fica um pouco nebuloso, porque tem uma estrovenga ali naquela sala, que é uma espécie de uma esfera, tem uma certa cor lá, acho que é azul, ou seja, não parece uma coisa natural daquela nave onde ela está. E depois no último take ali daquela cena a gente percebe que essa coisa, que talvez seja algo vivo, está comendo um ser humano. E ela grita, né? Ah! Acabou essa cena dela e a gente parte então para o que é a apresentação desse outro personagem, o detetive, o Miller. Agora eu lembrei para falar certo. Ah, o nome da menina é Julie, ela está a bordo de uma nave chamada Scapoli. Tudo isso vai se envolver daqui a pouco, vai juntar umas coisas com a outra. Quer dizer, a gente já percebe que ele está procurando por ela e ela está aonde? Bom, aí que entra mais a segunda parte da história, exatamente o outro personagem principal aqui. Com certeza, né, embora sejam vários apresentados, o segundo protagonista aqui que nós temos é o William, não, o Holden, William Holden, acho que é isso, realmente eu não decorei o nome ainda do personagem, mas o que importa
Ele é um sujeito que ali ele é o segundo oficial em comando daquela nave ali, que é a Canterbury. É uma traineira que fica pegando gelo no espaço. Pois é, aliás, eles estão em missão de pegar esse pedaço de gelo, monte de gelo, aliás, né, e ir em direção a Ceres, porque Ceres está com uma baixa de água. Pois é, né, Ceres foi totalmente lapidada de todo o gelo que possuía para ser levado para a Terra, então não ir para Marte, e agora eles precisam que gelo venha de outro lugar. Situação, claro, realmente típicas de colônia, né? Aquela depredação, tudo, e a colônia vai indo à míngua. Ok, vai daí que no caminho, justamente da Canterbury, a nave para Ceres, existe um sinal de socorro que pinta ali nos monitores. E é justamente de qual nave? Da Scapoli, onde está aquela personagem inicial que o detetive está procurando. Sim, é uma certa salada, né? Às vezes a exposição aqui fica um pouco confusa, mas aos poucos a gente vai juntando os nós e vai entendendo o fio narrativo de tudo isso daqui. Aparentemente, né, tudo tem cara de ser uma armadilha, porque essa nave Scapoli está do lado de um asteroide, uma coisa bem esquisita, né? E o capitão então da Canterbury pensa: isso aí é pirataria, se a gente rolar, a gente se ferra. Vamos fingir que nada aconteceu, apaga aí esse sinal de socorro que foi registrado no computador. Ok, beleza? Todo mundo concorda, ninguém se opõe. Inclusive o personagem aqui, esse outro protagonista que eu digo, né? Ele que agora está em segundo comando, não, ele não está mais em segundo comando, porque também vimos um pouquinho antes que o primeiro em comando, aliás, não, estou fazendo confusão, ele é o terceiro em comando, né? O segundo em comando, ele pirou a batatinha, então o Holden passa a ser o segundo, foi promovido, só que na verdade ele não quer esta promoção. Algo bastante curioso, aquele rebelde, né, que parece que está um tempão no espaço, não quer voltar para a Terra, algo curioso naquelas, né, do que ele foge, né. Se claro, né, de um lado da história temos um policial, talvez aqui temos um fugitivo, vai saber exatamente do que se trata. Ocorre que depois que ele está lá com seu par romântico aqui, né, ele meio que percebe que, de fato, ele precisa fazer essa ajuda, né. Então ele verifica lá de novo o registro de pedido de socorro, e antes não tinha sido mostrado, né, mas ele analisa lá o áudio e ele percebe que é uma voz feminina pedindo por socorro, então ele se interessa mais. Quer dizer, o galanzinho, né, claro, ele é o jovem, né, o policial é um homem mais maduro, e claro que ele vai salvar a moçolha da vez. Sempre vai lembrar então o título aqui desse episódio, né, Dulcinea, que remete, claro, à obra de Cervantes, Dom Quixote. Dulcinea era a mocinha do Dom Quixote. Olha que legal, bacana, né? Aliás, quando eles então precisam ir salvar ou verificar esse pedido de socorro, né, porque ele também, o Holden, ele coloca meio às escondidas que esse pedido de socorro foi aceito pela nave, né? Ele denuncia, digamos assim, né? Eles são obrigados, porque senão a empresa vai ser processada, tal e coisa. Então o capitão diz a ele: bom, você precisa, né, treinar essa sua nova função de ser o segundo aqui em comando, né? Então ele diz para ele pegar uma nave auxiliar e ir até lá a Scapoli. Ok, e justamente essa nave auxiliar chama-se Knight, que é cavaleiro também. Ou seja, as coisas vão se aproximando, né? O nome dessa navezinha tem a ver com o título do episódio Dulcinea. Ok, né? Então ele faz uma organização ali de uma equipe e embarcam nesta pequena nave auxiliar e vão até a outra lá, depois de uma propulsão. É legal que tem uma parte mais bem coisa de ficção científica mesmo, né? A propulsão dessa nave, né, obriga que eles tenham um sistema de soro injetado no corpo para resistir ao impulso da gravidade quando os motores se acionam. Bastante interessante. Se bem que essa navezinha pequena, ela tem um motor um pouco menor, então eles não precisam disso. Mas quando a nave grandona lá teve que fazer uma virada e se aproximar mais um pouco da Scapoli que eles estão investigando porque está pedindo socorro. Enfim, eles vão lá com a Knight, a nave auxiliar, até a Scapoli, e descobrem que lá há um grande de buraco, ou seja, a nave foi atacada, mas o reator não explodiu, cadê a tripulação, eles não encontram ninguém morto por lá, tudo muito estranho. De repente aparece uma nave, literalmente do nada, e estranhíssimo porque os sensores deles captavam que milhões de quilômetros ao redor
não havia nave nenhuma. Como é que ela apareceu de repente? Bom, é uma nave que consegue ficar, então, invisível. Ou seja, eles realmente caíram numa bela de uma armadilha e são atacados imediatamente com bombas indo em direção deles. Só que as bombas, na verdade torpedos, né, passam direto por eles. Nenhum explode essa navezinha pequena onde eles estão, pois o objetivo na verdade era atingir a nave maior. Sim, todos os, acho que são 5 torpedos, né, vão em direção a Canterbury e não sobra mais nada. E Holden fica arrasado porque ele percebe que a sua namoradinha morreu. Ele nem se atina que um monte de gente morreu junto, mas de qualquer forma ele e essa pequena tripulação que eles juntam estão sozinhos então no espaço. O episódio acaba aí, mas eu preciso dizer a outra linha de história que também está presente por aqui, mas que foi um pouco menos desenvolvida. Com certeza a parte do detetive e desse jovem novo capitão, porque agora se a outra nave foi destruída, ele subiu de posto de novo, né? Ele deixa de ser um segundo em comando para ser o comandante ali daquela pequena nave, a Knight. Ok, bom, o terceiro personagem, a terceira linha narrativa então aqui de Expanse, é justamente uma subsecretária da ONU, uma figura muito forte, muito intensa. A voz dela, aliás, inclusive tem um grande impacto, né, para quem ouve, claro, no original. Quem ouve dublado perde tudo isso, mas no original ela tem aquela voz, parece até que está com algum efeito, mas não, é a voz grave que a atriz possui, muito bacana. Agora o nome da personagem dela eu não sei, não consegui decorar. Ela é uma personagem indiana, então tem aquele nome um pouquinho mais difícil de a gente memorizar. Pra falar a verdade, eu vou dizer uma coisa, a série em si, ela não faz questão de deixar bem claro qual é o nome dos seus personagens. Um ou outro ali você passa por ele, sabe que ele está mais tempo em tela, mas a gente não fica sabendo o nome, né? Pelo menos eu tive essa impressão que não é esse cuidado do texto, ou não há uma certa necessidade de ficar martelando o tempo todo para a gente decorar rapidamente. Mas isso não tem problema, para falar a verdade. O que importa realmente são as personalidades dos personagens. Isso sim marca a gente e faz com que a gente não esqueça deles. O que é melhor uma definição de um personagem do que a sua própria personalidade. O nome é uma coisa apenas trivial, mas o que importa, essa personagem aí, subsecretária da ONU, alguma coisa parecida, ela está, digamos, com aquela pegadinha de vilão. Ela está fazendo uma investigação, tentando descobrir que se está acontecendo alguma coisa que está um pouco distante de uma certa guerra fria. Pois alguém que eu digo da ONU, capturou um certo revolucionário ali, que é um Belter. Lembra que eu ia falar dos Belter, né? Bom, eles têm toda a estrutura diferenciada já dos seres humanos de séculos e séculos vivendo lá em baixa gravidade, e literalmente ali, eles estando na Terra, sim, essa terceira linha de história se passa na Terra. Vamos esclarecer, né? A primeira linha de história, que é do policial, é em Ceres. A segunda linha do Holden, lá no espaço, isso é perto de Júpiter. Então, dessa subsecretária é na Terra, realmente. E como ela está lá com o cara capturado, esse subversivo, como diziam antigamente, o cara literalmente está sendo torturado apenas porque está ali na Terra. A gravidade faz com que o corpo dele seja completamente imprensado. Algo bastante curioso, uma boa tortura. Me lembra uma tortura da série Missão Alien, acho que era essa, né? Onde alienígenas passaram a viver aqui na Terra, mas eles são completamente sensíveis à água do mar. Na verdade, a água salgada corrói a pele deles. Então tem uma boa cena também muito interessante de um cara sendo torturado, ou quase sendo torturado, porque ele está na iminência de ser jogado na água do mar. Estão ali na beira da praia, é uma coisa corriqueira para todo mundo, né? Mas o alienígena, ele está desesperado porque ele vai morrer se jogarem ali dentro. Bom, no final das cenas ele acaba até matando o cara mesmo, porque eles só entram com dois caras segurando o sujeito pelo braço, entra no mar, o cara morre derretido, literalmente como se fosse ácido sulfúrico. Bacana. Ou seja, então essa cena aqui, o cara só está aqui na Terra e está sendo torturado há 10 horas. Então essa personagem aí super forte, com uma pinta de vilã, daquelas bem fortes, quer arrancar do cidadão, né? Pô, passa informação, né? O que você estava aqui fazendo, o que você estava contrabandeando, você estava roubando informações, o que você estava fazendo e principalmente, né? Para quem?
ele não abre o bico, né? Aliás, ele nem mal consegue respirar, né? A pressão atmosférica é tanto em cima dele que ele está quase nas últimas. Mas aí é que vem aquela coisa que define bem o personagem, às vezes só com uma palavra, uma frase. Ela diz, né? Bom, se você não consegue nem balbuciar alguma coisa, o que já seria suficiente, né? Então você vai ficar aí mais 10 horas, né? Ela avisa para os outros, né? Se ele sobreviver, me chame. Uma boa definição de uma personagem super forte. Aliás, vamos combinar, toda essa série aqui, ou pelo menos todo esse primeiro episódio, realmente define seus personagens sem muitas churumelas. Assim que a gente vê poucas coisas que eles fazem, a gente fala, caramba, eles têm personalidade. Ou seja, o texto é muito bem escrito, né? Ao contrário, né, da outra série que estamos acompanhando aqui no momento, no imantado Nerd, que é Discovery, onde a gente vê o oposto, né? Texto muito mal feito, né, que não caracterizam seus personagens. A gente passa tempo do episódio e a gente não consegue adquirir mais nada de conhecimento a respeito da personalidade dos personagens. Coisa completamente diferente então aqui em The Expanse. Em um episódio quase mata quase uma temporada inteira, ou 2 temporadas inteiras de Discovery na definição de personagem. É assim que escreve uma boa série. Sim, eu fiquei muito contente do que vi. O ritmo desse episódio é muito lento, mas muito lento. Parece que ele tem quase 1 hora de duração, mas na verdade ele é típico de 43, 45 minutos, mas ele não tá daqueles que a gente sofre, fica com peso nas costas, tipo, esse negócio não acaba, meu Deus, como é arrastado. Não, ele tem um ritmo lento, mas ele usa esse ritmo lento para caracterizar bastante seus personagens. Ou seja, de novo, um ponto para lá de positivo, essa forma de narrar tudo isso aqui. Muito bom. Estou curioso para ver como é que é o livro, se também tem essa mesma pegada ou é uma característica da série. Aliás, vamos dizer uma coisa, né? Já são 9 títulos publicados, quer dizer, 8, só falta o último, mas aqui no Brasil só o primeiro livro é que foi traduzido pela editora Aleph. Vou deixar aqui do lado a capa do livro, que é Despertar Leviatã. Exatamente apenas um. Por que até agora a editora não traduziu mais outro? É uma coisa curiosa. Talvez tenha a ver com o fato que aconteceu com a própria série, né? As 3 primeiras temporadas estavam numa emissora. Depois, meio que foi baixa audiência, não sei exatamente o que aconteceu, mas estava em risco de ser cancelado e a Netflix pegou. Depois a Netflix também abriu mão e agora está com a Amazon Prime Video. Então talvez esse problema de não ter lá muita popularidade talvez façam com que a editora aqui brasileira não estejam traduzindo com muita frequência esses livros. Não é um livro, acho que muito grosso, calhamaço, mas assim, eu vou ler com certeza esse livro. Só vou esperar, como eu já sei que o livro pega toda a primeira temporada e mais a metade da segunda, eu vou esperar um pouco mais para começar a ler. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir, pelo menos já por enquanto, ou já começar a leitura, ou esperar junto comigo fazer a leitura. Enfim, gostei bastante dessa primeira experiência de entender o que é The Expanse. Gostei, fiquei muito motivado a ver o próximo episódio. Que aliás vale falar disso, não é exatamente um gancho super alto, se bem que se você reparar bem naquela imagem final, quando a Canterbury é explodida, dá para perceber que alguma coisa vai indo em direção ali à pequena nave Night. Então, um perrengue já é possível da gente perceber ali para o pessoal que está ali a bordo, porque ainda tem os inimigos ali perto também, né? Ou seja, tem uma boa salada, né? Fica em aberto a questão daquela coisa dessa figura feminina super forte, entre aspas, vilã. Está muito aberto ainda o que ela pode fazer na série, mas com certeza é um personagem que a gente tem que prestar atenção bastante. E também do detetive, o Miller, que ele tem aquela figura do ser considerado um traidor, mas ele não é, dá para perceber que ele é um gente boa com certeza, e como que ele vai investigar e chegar até essa garota, né, que os outros, em teoria, estão mais perto dela do que ele próprio. Curioso, tudo é muito interessante aqui, o entrelaçamento aqui das tramas. Realmente gostei muito. Portanto, para esse primeiro episódio aqui de Expanse, em primeira temporada, eu atribuo 5. Gostei mesmo do tom colocado de estreia. Bom, e fica combinado então que o próximo que a gente vai analisar, o episódio 2, também da primeira temporada, é amanhã. Certo? Vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo diariamente até chegar à estreia da 5ª temporada de Expanse, lá em dezembro. E é isso.